Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E bom, se você é um dos 50 mil santistas que fizeram a festa ontem no Morumbi, você está feliz como eu e queimada como eu, porque assim, eu tô com uma marca absurda aqui, se dá pra vocês verem, meus braços estão totalmente vermelhos. Mas isso é só a emoção do estádio, não é mesmo? Acho que estar no estádio, a gente estava ontem no YouTube Lounge, foi um grandíssimo prazer, assim, de estar tão perto. Mas, né, sim, o estádio ontem proporcionou muitas alegrias e uma pequenininha insolação aí pra quase todo mundo. Mas, assim, faria tudo de novo, viveria tudo outra vez, porque ontem o saldo foi muito positivo. Até pensei ontem, a gente estava falando no podcast do GE, como tem alguns jogos que não importa tanto o resultado, né? Mas são esses grandes mudanças. Você vê o próprio Corinthians, né? Empatou com o Palmeiras, mas foi um jogo tão muito louco. Você tem o Gustavo Henrique no gol que muda a relação do Corinthians dentro e fora do vestiário. E é isso, muito Santos ontem, né? Eu acho que essa relação com a torcida de São Paulo, Marcelo Teixeira, um abraço. Você vai ter um monte de dor de cabeça agora. E eu acho que assim, o Santos precisa jogar mais em São Paulo. Não são jogos festivos, tipo o Flamengo em Manaus, não é sobre isso. É sobre você ter uma tabela, jogar em São Paulo e jogar também pra grande São Paulo. Às vezes é mais fácil as pessoas chegarem em São Paulo do que chegarem na própria Baixada. Então não só em 10 dias avisar, não, fazer um calendário também para a própria torcida de São Paulo. Então, jogar jogos grandes aqui, por mais que esse ano o Santos de fato falhou muito, né? E não teremos jogos tão grandes na própria Série B, porque os adversários não têm uma proporção de um clássico, mas você tem uma oportunidade absurda de já agora olhar para esse calendário da Série B com calma, com o São Paulo, com o próprio Pacaembu, que ficar pronto no meio do ano, e conseguir falar, olha, torcida, a gente estará novamente aí em maio, em junho, em setembro. Eu realmente não acho que o Santos joga, não, agora dane-se, todo jogo é Morumbi. Gente, não vai lotar 50 mil, assim como Botafogo, né? Jogou pra 1.500 pessoas esse final de semana, não importa o tamanho da torcida. Se eu jogar pra sempre no mesmo lugar, até porque a Arena do Santos, quando a gente tava pensando, era uma arena de 30 mil. O Pacaembu agora vai ser de 25 mil, 30 mil. Então, realmente, acho que uma arena de 40, 50 mil seria besteira. Você vai lotar esporadicamente, seja num clássico, qualquer time assim, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Grêmio, o que for. Essas grandes arenas só recebem públicos gigantescos em grandes jogos. Então, assim, não é factível pro Santos bancar isso. Mas assim, Marcelo, entregue para o santista que mora na capital, que seja mais fácil chegar na capital, um calendário que com certeza ele vai se organizar financeiramente, se planejar, porque esses jogos são muito importantes. Ontem foi um jogo de você levar tua família, foi um jogo de você levar todo mundo e almoçar depois, foi um jogo do teu filhinho, da tua filhinha conhecer o estádio pela primeira vez, porque mora em São Paulo e pra ir pra Santos é complicado. Então assim, tarefa dada, espero que você cumpra, porque de fato é muito importante. E bom, tarefa dada é tarefa cumprida também para Marcelo Teixeira sobre o Transferban, né? Semana passada o Santos falou que tinha lá feito Pix pro Bustos e agora sim o Santos avisa, notifica que está livre do Transferban. Então aí, para quem lembra, né, o Bustos aí falou que o Santos devia mais de 6 milhões, o Santos conseguiu negociar para 4 milhões, 4.700, 800, conseguiu uma grana, lembrando que ontem, né, o Santos joga no Morumbi com um acordo com o São Paulo. São Paulo jogou na Vila, o Santos jogou no Morumbi. Então, assim, não foi um grande custo pra ninguém. Claro que tem um custo de deslocamento, mas é um Santos que só com o jogo de ontem colocou nos seus bolsos mais de 2 milhões. Então, assim, precisa pensar, seja em ticket médio de ingresso, seja também o que você entrega pro sócio, não é só aumentar o ticket. Então, de fato, ontem a torcida já embolsou para o Santos metade dessa dívida para o Bustos e agora o Santos está livre no mercado para felizmente conseguir integrar atletas que já estavam lá e também olhar para o mercado, porque, como a gente já falou aqui, o Santos tem time sim para o Campeonato Paulista, o Santos precisa de peças para a Série B, porque é um campeonato muito longo. Mas para quem não se lembra, o Bustos estava alegando que o Santos precisava pagar salários até o fim do contrato. O Bustos foi demitido em julho de 2022 e ele estava falando que o Santos precisava pagar até dezembro de 23. Então, assim, um montão de salário aí que o Santos teoricamente devia para o Bustos. Eu vejo muito nessa relação do Santos e do Bustos mais uma questão emocional do Bustos. Não acho que se ele tivesse perdido realmente vários jogos, um aproveitamento extremamente ruim, porque ele ficou na frente do Santos por 29 partidas, teve um aproveitamento que não era tão bom, sim, como todos os outros treinadores. O Santos teve na gestão Rueda 13 treinadores em 3 anos, então a gente sabe que existe muito mais gestão do que técnico para esse departamento, né, visto essa fatalidade do Santos ter 13 treinadores em 3 anos,
mas muito do que o Bustos extremamente pediu e foi prometido e não foi entregue. O Bustos reclamou disso, o próprio Carille hoje, voltando ao Santos, reclamou que prometeram e não cumpriram. Hoje, o Carille é um técnico à frente do Santos que a promessa vem e é cumprida. A gente sabe muito bem que o João Schmidt, ele que ligou, Juliano e Gil, é óbvio que tem dedo, mão, braço, tudo do Carille. Então, assim, hoje a gente tem um técnico que montou um time, pediu jogadores e eles chegaram. Então, o Bustos vem muito de uma mágoa, de uma má gestão que a gente viveu nos últimos 3 anos. Parecia uma coisa muito organizada e a gente tá vendo nuances de desorganização até hoje da gestão do Rueda. Então, bom, agora como que o Santos tá olhando no mercado, né? Primeiramente, Gabriel Brazão e o lateral Jorge, né, serão reintegrados, de fato integrados. Eles já estão treinando, já estão integrados no elenco, mas não foram registrados. Dito isso, eles poderão sim entrar na lista do Paulista. Tô olhando aqui a matéria da Ana Canhedo e do Iago, os dois acabaram de publicar juntos essa matéria no GE, a partir do mata-mata. Então o Santos tem mais 2 joguinhos, depois já vai pro mata-mata e a gente vai poder contar com eles. Não acho, né, seria muito maluco do Carille contar com o Gabriel Brazão logo pra esse jogo tão importante, porque o mata-mata e a semi é um jogo único, mas o lateral Jorge eu vejo a possibilidade de entrada se ele estiver bem fisicamente, né, porque hoje o Santos vive, acho que o maior problema do Santos hoje é a lateral esquerda. Vivemos anos sem reserva de lateral e a gente agora está sem lateral esquerda reserva. Você tem o Jorge, né, que a gente vai ver como ele vai voltar, o Kevson tá lesionado, e você tem a possibilidade do Souza, que é um menino, não dá pra você jogar esse peso todo nele. E aí o Santos que vai ter que olhar pra esse ano, né, o Carille fala que o meio de campo não é a prioridade dele, mas provavelmente ele vai olhar pra todas as posições pra ver o que o Santos precisa pro mercado, pra, né, de fato ser competitivo, porque é a obrigação do Santos, a gente sabe que nada é não se classificar, né? Não entrar pra Série A ano que vem, não tem discussão, é vexame e acabou. Independente, pode ser campeão do Paulista, o ano do Santos ele é vexatório sim, se não subir pra Série A. E aí você tem a questão do Gabriel Brazão, porque de fato o Santos hoje não tem uma sombra pro João Paulo e precisa. É o Brazão, não sei, um cara super jovem, que assim, o Santos agora voltou a ter uma relação melhor com o João Paulo. É muito engraçado isso, porque o João Paulo ele é muito mais criticado, né? Em Santos, né? Pelo menos foi o que eu senti dentro do estádio. Ontem o João Paulo foi ovacionado mais de uma vez antes, no meio e após a partida. E o único outro jogador que a torcida também se mobilizou, ali onde eu estava, né? Onde que eu consegui ouvir, ali perto da torcida jovem, tudo foi o próprio Pituca. Claro que a torcida pediu Patati, pediu Rincon, mas que de fato teve uma mobilização. Foi o João Paulo e foi o Pituca. Então muito bom também, porque assim, o João Paulo é um puta goleiro, é sim um dos melhores goleiros do Brasil, mas precisa de uma sombra como qualquer outro jogador precisa. Se o Santista tava 100% certo do Rincon e hoje ele tá com a dúvida entre o João e o Rincon, é porque você tem um cara à sua altura ou melhor que você no banco, melhora os dois casos. Melhora o time, melhora o cara e melhora a reserva dele também. E é isso, gente. Santos livre no mercado, Santos pode comprar a beça, brincadeira, não compre, não se lasque todo de dívidas. E eu acho que é interessante isso, que a gente vai vendo essa gestão que parecia tão, né, perfeita, encaixada, ainda soltar algumas coisas problemáticas. Mas Santos já pagou a dívida, a torcida de São Paulo, ou quem foi ontem ao jogo, ajudou o pagamento dessa dívida. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!